Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos à 54ª temporada, é isso? Tô até na dúvida. Isso, 54ª temporada. Nossa, que legal. Me emociono com isso, porque eu nunca imaginei que fosse assim. Que bom que você tá aí, que bom que você veio ouvir Jeremias. São 52 capítulos, 52 dias que nós iremos ficar aqui conhecendo desse profeta. Como vocês já sabem, que estão aqui há tanto tempo comigo, eu leio a introdução do livro de Jeremias, de todos os livros. No primeiro capítulo eu falo a música que vai nos acompanhar durante toda essa temporada, que é a Quieta Água, Quieta Tiwart, alguma coisa assim, Águas Tranquilas no português, é instrumental e eu tô ouvindo no YouTube Music. Águas Tranquilas, Águas Quietas, Águas Serenas, alguma coisa assim. Escolhi essa música porque Jeremias é considerado o profeta chorão. E nós vamos conhecer uma pessoa que tinha uma baixa autoestima, uma pessoa que se sentia inferior, se sentia incapaz de fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente se sente assim também, né? A gente sente um chamado de Deus para fazer alguma coisa, tipo ler a Bíblia no YouTube, e a gente se sente incapaz de fazer isso. Imagina uma coisa dessas. E outras coisas também, né, que a gente sente o chamado de Deus, sente Deus falando com a gente para fazer e a gente se sente muito inferior, muito difícil fazer. Assim também era Jeremias. Jeremias se sentia muito criança. Nós vamos aprender sobre ele e ver como que a gente parece com ele e que o Senhor também tem uma grande obra na nossa vida. A gente tem que se colocar, né, na presença dele. Nós temos... deixa eu ver quantos versículos aqui, 19 versículos, é isso, é pequenininho, são 19 versículos. Vamos ler a introdução do livro. O profeta Jeremias, que era de uma família de sacerdotes, começou a anunciar a mensagem de Deus no ano de 625 a.C. E ele morreu por volta de 580 a.C. também, né? Provavelmente no Egito. Ele anunciou que Deus ia fazer cair uma terrível desgraça sobre os israelitas como castigo pelos seus pecados. Jeremias ainda vivia quando uma das suas profecias se cumpriram. Ele estava presente quando o rei Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém, incendiou o templo e levou como prisioneiro para a Babilônia o rei de Judá e grande parte do povo. Mas Jeremias disse que um dia os israelitas iam voltar e seriam de novo uma nação. Jeremias amava profundamente o seu povo. Ele não era por prazer, mas por obrigação que ele anunciava que Deus ia castigar os israelitas. Mas a palavra de Deus era como um fogo no seu coração. Ele não podia ficar calado. Por outro lado, as autoridades e o povo não recebiam bem as mensagens de Jeremias. Ele foi rejeitado, perseguido e preso. O livro de Jeremias fala de um tempo, no futuro, em que Deus faria uma nova aliança com seu povo. Essa aliança seria cumprida de livre e espontânea vontade, pois a lei de Deus estaria gravado no coração das pessoas. Isso aqui é um resumo geral do livro. Então, nós vimos aqui que ele ele falava, né, ele profetizava 627 anos antes de Cristo. Considerado um profeta chorão, minha Bíblia toda rabiscada, não dá para vocês verem, né? Olha lá, dá para ver sim. Minha Bíblia toda rabiscada. Temos muita coisa legal aqui pra gente ouvir, pra gente aplicar na nossa vida, na nossa história, nesse momento que a gente está vivendo agora. Que bom que você está aí. Continue comigo, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever nos canais aonde você estiver aí assistindo e convidar alguém. Me ajude a espalhar a palavra de Deus, me ajude a povoar o céu. Eu faço daqui, vocês fazem daí, compartilhando e ajudando outras pessoas
a conhecer a palavra de Deus de forma leve, divertida, descontraída, simples e verdadeira, porque é só a leitura da Bíblia mesmo. Cada um que vai tomar suas próprias decisões, as suas próprias conclusões do que a gente lê, né? Esse livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias e falou de novo quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Glória a Deus. Isso aqui nos prova que o Senhor tem um plano na nossa vida. Nós não somos acaso. Talvez você tenha uma dor na sua alma por ter sido um erro, um fato, um escape dos seus pais, uma coisa sem querer. Talvez você veio sem ser desejado pelos seus pais, ou qualquer coisa nesse sentido aí. Eu quero te dizer que agora, nesse momento que você está me ouvindo, o Senhor está te respondendo e dizendo: você não é um acaso, não é. Você pode não ter sido planejado pelos seus pais, mas você foi planejado por Deus. O Senhor te escolheu para estar nesse momento da vida, da história da humanidade. O Senhor escolheu você. E teria sim que ser com seu pai e com a sua mãe. Por piores que eles sejam, por melhores que eles sejam, teria que ser o DNA dos dois para ter você, para ser você. Como Jeremias aqui, ó, antes do seu nascimento, antes de você nascer, quando você ainda estava lá na barriga da sua mãe, eu te escolhi. Eu te separei para que você fosse um profeta nas nações. Aí às vezes você acha que você tem que ir lá para uma igreja e falar lá na frente para ser um profeta. Não. Você pode ser um profeta na sua casa, um profeta da sua história, um profeta dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, da sua família. O Senhor quer te usar porque você não é um erro. Você não é um acaso, você é escolhido do Senhor antes de ver a luz. Então eu disse: o Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois eu sou muito jovem, eu sou uma criança. Como que eu vou fazer isso? Quando o Senhor colocou no meu coração de ler a Bíblia, comecei com provérbios que parecia fácil, leve, simples. E aí depois as coisas foram ficando mais complicadas. As pessoas começaram a me pedir coisas mais complexas, tipo Apocalipse, Isaías e agora Jeremias. E Senhor, eu tremia muito. Eu falei: meu Deus, eu não tenho condição. Eu sou muito jovem. Sou muito criança, eu sou incapaz. Quantas vezes a gente se sente assim, né? Aí o Senhor fala que Ele vai com a gente. O livro de Apocalipse foi desafiador. O livro de Isaías, nossa, foi muito desafiador e foi belíssimo, belíssimo. Eu tenho certeza que é o livro que eu mais amei ler e aprender com vocês. Quem acompanhou a temporada de Isaías viu como ele é grande. E eu tenho certeza que Jeremias vai também nos surpreender. E quando eu penso que, Senhor, eu não tenho condição, eu não vou ler Jeremias, eu não vou ter essa ousadia. O Senhor colocou no meu coração para eu ler. E eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Envia a minha voz aos corações que precisam ouvir, que precisam ser acalentados, abraçados, cuidados e respondidos também. Quantas coisas eu já falei aqui que pode ter respondido o seu coração. Talvez seus pais falaram que você foi um erro, foi um acaso, foi um deslize. Mas para Deus não.
para Deus, você foi escolhido, selecionado, literalmente selecionado para estar nesse tempo. E Jeremias era assim também, ele falou, ai meu Deus, eu sou muito jovem, eu sou uma criança ainda, eu não tenho condição de fazer isso que o Senhor está pedindo. Mas o Senhor respondeu, não diga que você é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu vou enviar, e diga tudo que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Tem uma curiosidade do nome de Zacarias aqui, ó. Eu escrevi o significado do nome, eu adoro esse negócio de significado de nome. No hebraico, o nome significa o Senhor estabelece, o Senhor lança fora. O próprio nome dele já falaria que ele ia lançar fora a idolatria e estabelecer a verdade de Deus. E aqui está falando, ó. Hoje eu estou te dando poder sobre as nações para arrancar, derrubar, destruir, arrasar e construir e plantar, para transformar a vida das pessoas. O nome dele já profetizava, né, essa situação. O Senhor me perguntou, o que você está vendo? E um galho de amendoeira, eu respondi. O Senhor me disse, você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Esse versículo é lindíssimo. Ó. Amendoeira, quando ele fala aqui de amendoeira lembra, vigia, cuidado. Estão te olhando, o Senhor está te olhando, está te vigiando. E ó, eu vejo um galho de amendoeira. E o Senhor responde, você está certo, eu estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Eu estou zelando. Quando ele fala que ele está vendo a amendoeira, eu estou zelando, eu estou te olhando. Eu não te fiz à toa, eu não te fiz para ser nada, eu te fiz com uma missão, eu te escolhi desde o ventre com uma missão, com um objetivo, alguma coisa assim muito grande o Senhor tem para você. E Ele está falando com você hoje, agora. Eu zelo pelas minhas palavras para que elas se cumpram. A palavra do Senhor vai se cumprir. A missão que o Senhor tem para a sua vida vai se cumprir. Então, se posicione logo, assuma o seu papel de servo de Deus, de pessoa que tem a palavra que o Senhor tocou na sua boca. Por mais pequenino que você seja mentalmente, o Senhor está falando que Ele vai usar seus lábios, vai usar a sua boca. E Ele vai te vigiar, Ele vai zelar para que tudo que Ele planejou para a sua vida se cumpra. É isso. Eu estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram na sua vida. O Senhor falou comigo outra vez e me perguntou, o que mais você está vendo, Jeremias? E eu respondi, estou vendo no norte uma panela fervendo, se derramando para o lado de cá. Essa panela fervendo é o pessoal da Babilônia, o povo oprimido. Quando fala panela fervendo, é a Babilônia que estava vindo para tomar toda a cidade de Jerusalém, destruir tudo, jogar fogo em tudo, queimar tudo e levar os reis e as pessoas tudo prisioneiros. E isso aconteceu, né? Ele estava vendo, ele viveu para ver isso, para ver esse momento aqui que eles vieram e destruíram tudo. O Senhor estava revelando para ele aqui, né? Que essa panela era a Babilônia. Então o Senhor disse, do norte, que era a Babilônia, virá a destruição, que se derramará em cima de todos os que vivem nessa terra. Eu vou chamar todas as nações do norte. Os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas e também em volta das outras cidades de Judá. Eu vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade.
Eles me abandonaram, estão queimando incensos a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Jeremias, prepare-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois, do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando eu estiver no meio deles. Olha que situação que Jeremias se encontra. Não tenha medo deles agora, pois, do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando você estiver lá no meio. Então, quer dizer, pare de se preocupar, pare de sentir essa ansiedade desesperadora por coisas que nem aconteceram ainda. Deixa cada mal no seu tempo, cada coisa no seu tempo. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Então, acalme seu coração. Não fique com medo agora, deixa quando chegar lá na hora e você vai ficar com muito medo. Aí você vai ter motivos para ter medo, motivos para sofrer, para ter ansiedade. Agora não, só descanse no Senhor. Por que você está tão apavorado? A ansiedade te consome. Escute, Jeremias. Todas as pessoas dessa terra, isso é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralha, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrubarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. O que está dizendo aqui para nós? Que nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ter problemas, as pessoas vão ficar contra nós, vão nos falar mal de nós. Por mais bonzinho que você seja, eles vão falar, eles vão arrumar alguma coisa para falar mal de você, eles vão querer, de todas as formas, você vai ter que passar por essas dores, por essas situações de traição, dificuldade, gente falando de você, gente mentindo sobre você e todas essas coisas que a gente conhece, você vai passar por isso. Mas o Senhor está nos dizendo que eles não te derrotarão. Eu estarei com você para protegê-lo. Eles vão guerrear, mas vão perder. Você sempre vai sair vitorioso. Mas temos que passar pela luta. Não tem como a gente não passar pela luta de sofrer com as pessoas que estão ao nosso redor. Então vamos pensar, Jeremias era um jovem, muito jovem, que se sentia inferior, se sentia incapaz de falar para uma nação inteira. A cidade estava vivendo uma falsa liberdade com o rei Josias, eles achavam que estavam seguros. Aí vem o Senhor, levanta esse rapazinho desde o ventre, ele já era escolhido, o Senhor já falava com ele, mas agora ele abriu a boca, foi falar com os reis, foi falar no povo, todo mundo odiava ele. E ele insistiu e falou a si mesmo, falou o que tinha que falar, falou o que Deus mandava ele falar. E Deus revelou que do norte viria a panela de fogo. O pessoal lá, Nabucodonosor da Babilônia, aquela raça lá, ia vir tudo, destruir tudo, levar o rei preso. E ele profetizou isso tudo antes de acontecer. E o Senhor falou, você vai sofrer, mas eu vou estar com você. E isso que faz a diferença na nossa vida. Nós somos como qualquer pessoa do mundo, só que a gente que tem Cristo, a gente que tem o Senhor, a gente que tem essa certeza de que a gente passa por dificuldades, mas o Senhor está nos acolhendo todo o tempo, está olhando para nós. O Senhor nos escolheu no ventre da nossa mãe. Ele nos chamou pelo nosso nome, Ele nos conhece. E isso dá um conforto incrível. Quero muito que você venha comigo até o final dessa temporada, que é longa, mas vai ser incrível. Que o Senhor te abençoe, que tenha falado no seu coração, nesse que é o primeiro dia desse maná da temporada 54. Beijão e até amanhã.